Sejam bem-vindos, meus queridos. Estamos começando hoje mais um assunto para dar continuidade sobre a formação das monarquias nacionais europeias. E hoje, um dos eventos que marcou a humanidade será as grandes navegações. Esse foi um dos grandes eventos que vai marcar a humanidade. Depois deste evento, a humanidade nunca mais foi a mesma. Primeiro motivo: o mundo só era conhecido três territórios. A Europa era conhecida, a Ásia, ela era grande parte conhecida, e o norte da África e uma porção da África também do Sul era conhecida. Nada mais do que isso. Neste período, tudo se baseava no poder da igreja. Nós estamos falando da Baixa Idade Média. Nesse período da Baixa Idade Média, a igreja utilizava a Bíblia Sagrada para fomentar o medo de quem se atrevesse a desbravar os mares antes não navegados. Então, a igreja ela concebia a ideia de que na área, além do território europeu, que era desconhecido, haviam monstros marinhos, haviam serpentes, havia sempre seres estranhos que detonavam com os navios, as embarcações, as naus, né? As caravelas. Então, o medo que era imposto na mente humana naquele período era incrivelmente forte. Mas os homens não se deteram quanto a isto. O homem, ele buscou desbravar e dominar seus medos, passando por cima de tudo isso. Foi isto que fez com que essas grandes navegações pudessem acontecer. Então, a gente não pode esquecer que desde o início da Baixa Idade Média, as cidades italianas, elas dominavam o comércio marítimo no Mediterrâneo. Que cidades italianas eram essas na Baixa Idade Média? Era Gênova e Veneza. Mas estamos falando o quê, professor? Nós estamos falando da Baixa Idade Média, o início do fim do feudalismo e o início da chamada fase comercial, o chamado renascimento comercial. Opa, o senhor falou em renascimento. Justamente, seu Ayrton já deve ter se tocado. Justamente, é a fase dos renascimentos cultural, renascimento intelectual, renascimento humano, né? E o principal destes é o renascimento comercial, né? Então, o comércio ele vai voltar à ativa de uma forma muito forte, principalmente galgada na mão de uma burguesia que se fortalecia cada vez mais. Tal burguesia passou a fazer alianças com os reis, com os senhores feudais, e ganhando renome e importância. Diante disto tudo, nós temos uma instituição que passa a viver desacreditada na Baixa Idade Média, que é a igreja. Nós temos a peste negra, nós temos as guerras, nós temos o período das cruzadas, nós temos a fome dilacerando o europeu, e a igreja, que era responsável, ela ficou desacreditada. Agora nós vamos ver que com esse desacreditar do povo, nós vamos ver que é a chance destes desbravadores ir correndo aos reis, aos burgueses que tinham dinheiro para financiar suas viagens além mar. Então a gente não pode esquecer que Gênova e Veneza, ela monopolizava o comércio marítimo no Mediterrâneo. Monopolizava de que sentido? Para quem quisesse atravessar o Mediterrâneo e até chegar à Ásia, que era o caminho que se fazia por mar e depois por um pedaço de terra, tinha que pagar impostos à Itália, tinha que pagar impostos a Gênova e Veneza. Gente, isso não podia continuar dessa maneira. E estes
E este foi um dos principais também motivos para que os navegadores, para que Portugal e a Espanha procurassem outras rotas que não fosse pelo Mediterrâneo para chegar até as Índias. Mas por que, meu amor? Por que, meus amores, que os europeus estavam tão aficionados com os produtos da Índia? Gente, é porque na Europa estava tendo uma escassez de ouro, de prata, estava tendo escassez de metais preciosos e principalmente naquele período, estava precisando de especiarias para fazer com que os alimentos tivessem mais tempo duradouro. Que especiarias são estas? Cravo, canela, gengibre, noz moscada, pimenta do reino. São esses exemplos de especiarias que os navegantes estavam também indo atrás. E outras coisas também que nós iremos falar agora. Então a gente não pode esquecer, né, que a crise iniciada no século XIV, decorrente da Guerra também dos 100 anos, né, que levou aí a briga entre os franceses e os ingleses, né, da propagação também da peste negra e das próprias limitações do sistema feudal, fez com que afetasse profundamente o comércio europeu. Né? As tradicionais rotas de comércio já não eram tão seguras, né? Já não ofereciam tanta segurança. Por quê? Porque haviam assaltos no mar Mediterrâneo, havia saques, né? E cada vez mais frequentes isso estava ocorrendo. Além disso, os mercadores eram obrigados a pagar pesados impostos aos senhores feudais pelo direito de atravessar as propriedades, né? O que levava assim, então, elevava o preço final das mercadorias. Assim, as antigas rotas, pessoal, que eram por baixa pelos rios e pela terra, elas acabaram entrando em colapso. Então, o único meio, se pelo rio e pelas terras no continente não estava dando para fazer o comércio, repito, é buscar outras rotas. E aí eles descobriram o quê? O mar. Eles descobriram o mar, né? Então, vamos ver aí a questão das rotas marítimas sendo cada vez mais buscadas. E a partir disto, nós vamos ver que o primeiro país que vai se destacar com a questão dessas rotas marítimas, com essa questão comercial pelo mar, será Portugal. Nós não podemos esquecer, viu? Jamais. A própria monarquia lusitana, aquela que nós vimos sobre a dinastia de Aves, né, Dom João I, vocês devem lembrar, né, o mestre de Aves que nós estudamos, percebendo assim a importância do desenvolvimento do comércio para o progresso do país e o fortalecimento do Estado. Então, olha aí que Dom uma dessas medidas que Dom João I tomou para incentivar, né, para dar incentivo, né, essas rotadas termo. E para um isso grande. A isso que Dom João, né, primeiro falava foi quando ele, em Portugal, cria uma escola que era nitidamente, obrigatoriamente voltada para o mar. Como é o nome dessa escola? Né, onde era essa escola, a chamada Escola de Sagres, a nossa marinha. E quem for ali na Barra do Ceará, vai depois do Sesc, né, que é do primeiro Sesc, você vai encontrar lá na Barra do Ceará a Escola de Cadetes da Marinha. Pronto, gente. O que era a Escola de Sagres? A Escola de Sagres era destinada, era um centro sistemático, né, de ensino de conhecimentos, tá, das técnicas de navegação. Olha que legal. Dom João I, né, ele e seu filho, né, o infante Dom Henrique, eles criam essa escola de Sagres, né? Então, o infante Dom Henrique ele foi muito importante para a constituição da escola de Sagres, que foi o centro de formação, né, destes, digamos assim, marinheiros, né? Destes
inicialmente processo de navegação. O mundo europeu, nessa época, ele era abalado pela crise do feudalismo, que eu já disse a vocês. Procurava, então, assim, reestruturar economicamente. Ao mesmo tempo que, já falei, né, as minas, elas estavam ficando escassas. Minas de quê? Ouro, prata, cobre, etc. Né? Então, nada mais, nada menos, realmente precisava ir buscar esses metais em outro lugar. E aí é o que nós vamos ver, né? Então, a Escola de Sagres ela é fundada em 1417. E é a partir da Escola de Sagres que nós vamos ver que Portugal vai ser o pioneiro nas grandes navegações. Mas por que que Portugal ele cria a escola? Por um único motivo, e importantíssimo. Primeiro, rivalizar e revitalizar, né, rivalizar contra a Itália, Genova e Veneza, fazer um rival comercial deles, e também de revitalizar o comércio, de revitalizar a economia europeia. Então, isso foi muito importante, né? Foi graças a essas iniciativas que nós vemos as grandes navegações. O que significa grandes navegações? Significa, ela tem um conceito muito simples. Elas são definidas como um conjunto de expedições marítimas praticadas por países europeus que tinham como objeto principal de chegar ao Oriente. Por que, meus queridos, chegar ao Oriente? Como eu já disse, por conta de que no Oriente tinha as tapeçarias, tinha as perfumarias, tinha as especiarias, que eram tanto cobiçadas pelos comerciantes. Não esqueça o comércio, a revolução comercial, o fim do feudalismo e o início do capitalismo comercial é fundado nas grandes navegações. Qual era a principal finalidade dessas grandes navegações? A primeira finalidade inicial foi a busca dessas rotas comerciais. Mas essa finalidade ela foi mudando. Juntamente, paralelamente com essas rotas comerciais, veio o desejo de dominar terras. Veio o desejo de iniciar a colonização. Veio o desejo de formar as capitanias hereditárias. Né? E quando é que esse processo dessas grandes navegações, essas expedições marítimas ocorreram? Ocorre principalmente entre os séculos XV e XVII, podendo chegar também, como a Inglaterra fez, que foi quando eles descobriram, né, a Antártida e descobriram a Austrália, né, no século XVIII. Então, nitidamente, a gente não pode esquecer que inicia-se no século XV e se desbrava aí até um pouco depois do século XVII. Então, as especiarias, elas eram o menino das horas de ouro, além de ouro, prata, né, e de outros metais preciosos, as especiarias elas estavam no requisito número 1, né, dos comerciantes. Então, as especiarias eram quem? Eram os temperos, né, os condimentos, como eu já falei, anis, a pimenta, a mostarda, paus de canela, né, que hoje nós utilizamos, até hoje isso utilizamos, o cominho, o gengibre, a baunilha, açafrão, o cravo da Índia, né? Então essas são os exemplos dessas especiarias que eram tão cobiçadas e buscadas no Oriente. Outras coisas ligadas aos artigos de luxo também eram buscadas no Oriente. Não esqueçam, né? Jamais disso, né? Por quê? Porque o Oriente ele vai ser conhecido como o rei das tapeçarias, né? Os tapetes dos persas na Istambul, né? Na Turquia, né? Os bordados na Índia, a seda, gente, houve até guerra para a seda, houve o conflito sobre a seda. Né? E nós vamos ver também as perfumarias. Então, o comércio na Ásia era vento e polpa. E tudo que os europeus queriam era ter um pouco desse comércio ou dominar esse comércio. Né? Então, por isso, esses eram os desafios de chegar à Índia, descobrir rotas para chegar até a Índia. Então, essas expedições marítimas, elas aconteceram ao longo dos séculos XV, XVI e XVII, na seguinte sequência. Quem foi o primeiro
país a iniciar o processo das grandes navegações foi Portugal. Ele foi o pioneiro nesse processo. Depois nós vamos ver, na sequência, a Espanha, né? A Espanha demorou, né, um pouco mais do que Portugal, mas ela também foi lá no meio. Mas por que a Espanha demorou? Porque a Espanha estava passando pelas guerras de reconquista. A Espanha estava lutando para se tornar livre dos árabes, né? E a Espanha também estava dependendo aí dos conflitos com a própria Inglaterra. Né? Então a gente não pode esquecer que a Espanha demora por isso daí. Não esqueça, né, que quem vai apoiar Portugal contra a guerra que Portugal faz com a Espanha, lá na Revolução de Aves, né, vai ser a Inglaterra. A Inglaterra vai ser o braço direito de Portugal, que vai fazer com que Portugal vença essa guerra, né, na Revolta de Aves, e faz com que Portugal se torne, né, o líder principal e praticamente independente. Né? E aí nós vamos ver a independência de Portugal. E por último, são aquelas missões tardias que chegaram tardiamente, né? Quem é que vem que mais tarde? Lá pelo século XVII, século XVIII. É a Holanda, é a Inglaterra, é a França. Então, esses países vão perder, né? Vão perder grande parte desse início, mas eles também vão conseguir. Nós vamos ver que a Inglaterra vai chegar na Europa. Aliás, a Inglaterra vai chegar nos Estados Unidos. A Inglaterra vai dominar também uma parte do Canadá e vai guerrilhar contra os franceses entre os Estados Unidos e o Canadá, formando ali as primeiras colônias nos Estados Unidos, né? E o domínio dos franceses no território canadense. Qual era o contexto histórico das grandes navegações? Gente, o contexto histórico é marcado por grandes transformações que ocorreram na visão econômica, intelectual, cultural e na religião. No aspecto econômico, nós temos aí o momento da decadência do feudalismo, a ascensão do sistema capitalista, o capitalismo comercial, a falta de metais preciosos, que gerou, assim, então, uma taxa de juros muito alta, né? E eles estavam buscando justamente ouro e prata. E lembrando, ouro e prata é a base do metalismo. A riqueza de uma nação naquela época era pesada em quantitativo de ouro e de prata. É o metalismo dentro do mercantilismo. Né? O outro contexto é o contexto cultural, intelectual. Nós estamos falando do Renascimento, nós estudamos isto. Então, o Renascimento, né, intelectual, cultural, ele vai fomentar a ideia de que os homens eles tinham a capacidade de ir além mar, né, de buscar o seu rumo, de buscar os seus ideais. E o contexto religioso. A Igreja Católica, como já disse, ela já estava sendo ameaçada por conta da reforma protestante. E a Igreja Católica vai fomentar também em Portugal e na Espanha um poder muito importante, porque quem é que vai abençoar né, essas viagens? Vai ser a própria Igreja Católica. Por isso que nas naus e nas caravelas, nas bandeiras, nas hastes, né, das velas, nós vamos ver o símbolo da Santa Cruz, né? A cruz de Portugal. Aquela mesma cruz que vocês devem lembrar, né, da viagem de Cabral. A Igreja Católica, ela passa também a formar, a justificar que é a partir das grandes navegações que eles vão encontrar novos fiéis. Por isso que ela chamou de expansão da fé. Então, já que a igreja estava desacreditada na Europa, mais do que importante era ela buscar em outros lugares estes cristãos. Só que a igreja, gente, ela vai impor isso daí. Nós vimos, já estudamos isto, né? A igreja vai impor isto a quem? Aos nativos. E aí nós vamos ver a catequização dos nossos índios. O que levou os países europeus a navegar pelo Oceano Atlântico? A busca por especiarias nas Índias, a busca por metais preciosos, a tentativa de, como eu já disse, de romper com o monopólio comercial no Mediterrâneo feito por Gênova e Veneza. A expansão da fé, olha, a fé agora ela vai ser como uma justificativa para as grandes navegações também. O fortalecimento das monarquias nacionais ibéricas, né, e, consequentemente, da Inglaterra e da França, o desenvolvimento de uma política mercantilista, a ideia do renascimento cultural, intelectual, o surgimento de novos aparelhos de navegação. Gente, com o renascimento
cultural e intelectual, vêm novas ideias, vêm surgindo novas formas de se localizar, se buscar no espaço. Vem a criação da bússola, do astrolábio, do sextante, da batistilha, da caravela, do desenvolvimento da cartografia. Nós vamos ver vários cartógrafos aqui, né? Como, por exemplo, o genovês Cristóvão Colombo, ele também era cartógrafo, né? Cláudio Ptolomeu, ele também era cartógrafo. Nós vamos ver estes mapas que eram pintados, desenhados à luz do renascimento artístico, né? Havia também o alívio das tensões sociais, né? Então, Portugal estava reinando ali, tipo, que uma paz interna em Portugal, depois que eles conseguiram se libertar da Espanha e se libertar dos árabes, né? Nós vamos ver isso daí de novo. E as guerras para ocupar e prestigiar os nobres. Então, muitas vezes era para babar o ovo, né? Que essas navegações para alguns lugares também estavam acontecendo. Quem foi o primeiro país a enfrentar as dificuldades do Oceano Atlântico? Portugal. Primeiro motivo. Por que Portugal ele ascendeu a isto? Primeiro, é porque a localização geográfica de Portugal permitia a ele realmente fazer tudo isso. Eles tinham uma localização privilegiada e eles tinham fácil acesso para navegar. Porque também o país ele estava em paz. Ele estava sem conflito interno ou externo. Por quê? Quem era o país que estava do lado direito de Portugal? A Inglaterra. E quem era doido de se meter com a Inglaterra? Ninguém. Já a Espanha e a Inglaterra, elas não contavam com a mesma sorte e precisaram, assim, então, se recuperar com os assuntos mais urgentes, como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos que a Inglaterra estava vivenciando com a França. Lembra a Guerra dos 100 Anos, né? Que durou quantos anos? 116. E também a Espanha, que estava passando também pela Guerra de Reconquista. Portugal tem um dos motivos por ter sido o primeiro, porque a sua burguesia era muito forte e era participativa no comércio marítimo, porque Portugal não era formado por vários reinos, o Portugal era um reino unificado, e em cima disso tudo, a monarquia centralizada. O país já era independente. Portugal contava muito também com o desenvolvimento das ciências náuticas que nós já vimos aqui, que foi a fundação da Escola de Sagres em 1417. Entre Portugal e Espanha, passaram a então surgir vários acordos, vários tratados. Entre os tratados, nós temos 4. Né? O último vai ser, depois do Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Saragoça, né? De 1524. Mas antes do Saragossa, vamos começar aqui pelo primeiro aqui, né? O Tratado de 1480, o famoso Tratado de Toledo. Nesse tratado, garantia a Portugal as terras que eles descobrissem ao sul das Ilhas Canárias, constituindo assim uma importante vitória da diplomacia lusitana, pois assegurava a Portugal a rota das Índias pelo sul da África. E para os espanhóis, ficaria ao norte dessas ilhas. Então, é como se pegasse a linha do Equador e dividisse entre norte para os espanhóis e o sul para os portugueses. Essa era a visão do Tratado de Toledo. Só que isso é uma visão absurda. Portanto, que ele vai ser, inclusive, ele vai ser desacreditado. E por cima dele, o Papa Alexandre VI, ele edita esse tratado e o transforma na chamada Bula Intercoetera, de 1493. E o que é que o Papa Alexandre VI ele dizia? A partir de então, determinava-se que existiria uma partilha no mundo submarino entre os espanhóis e portugueses. O meridiano imaginário seria situado a 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, que era destinado a Portugal. E a oeste seria para a Espanha. Gente, Portugal não é, apesar de todo mundo fazer piada com o português de ser burro, o português não foi burro. Muito contrário. Os portugueses, entendendo o lance aí da história dos espanhóis, eles mandaram rasgar a Bula Intercoetera. E por cima dela foi feita o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas realmente passou a vigorar.
porque ele, a partir de então, ele anulava o tratado da Bula Intercoitéria. E pelo Tratado de Tordesilhas, as distâncias seriam modificadas. Das ilhas de Cabo Verde, 370 léguas e adiante, pertenceriam a Portugal. E depois dessa linha imaginária, todas as outras terras pertenceriam à Espanha. E aí nós temos aí os três tratados que eu acabei de citar. O primeiro tratado, né, é o chamado Tratado de Toledo ou de Alcaçovas, né, esse de 1479, né, 1480. Esse tratado é como se fosse uma linha imaginária, onde para o norte pertenceria aos espanhóis e ao sul pertenceria aos portugueses. Foi rompido, né, foi cortado. Depois nós vamos ver o do Papa Alexandre VI, que é a Bula Intercoitéria, que essa linha começava aqui e não, né? Olha aí o que seria para Portugal. Só isso aqui, ó. Só isso aqui, só 100 léguas, tá? De Cabo Verde para cá. E aí os portugueses não foram burros. E aí romperam, né? O Tratado de Tordesilhas é então criado em cima do Tratado da Bula Intercoitéria. Olha aí agora a distância das terras. Aumentou, né? Então nós temos aqui o Tratado de Tordesilhas, onde todos esses territórios pertenceriam a Portugal e todos esses outros pertenceriam ao domínio espanhol. Conquistas portuguesas. Gente, entre as conquistas portuguesas, a principal, a primeira, que fundamentalizou para que houvesse mais tarde a constituição da Escola de Sagres em 1417, foi o ano de 1415. Por quê? Porque os portugueses vão invadir o norte da África, lá no Marrocos, onde eles conquistaram a cidade, né, de Ceuta. Foi a partir de 1415, com a conquista de Ceuta, que a história ela começa. Depois, gente, é só continuidade. Em 1418 a 1433, nós vamos ver que os portugueses conquistaram as ilhas dos Açores, que pertence a Portugal até hoje, e com ela houve o início da plantação canavieira, né, a questão da cana-de-açúcar. Já era na África, já era feita isso na costa, nas ilhas africanas, que agora pertenciam a Portugal, que é nestes lugares que eles passaram a adotar o sistema de capitanias hereditárias. Conseguiram também dominar o arquipélago da Madeira, a Ilha da Madeira, que pertence a Portugal até hoje. O português Gil Eanes, ele consegue dobrar, né, o Cabo Bojador, né, que fica lá na África. Em 1456, a ilha de Cabo Verde, ela passa a ser domínio dos portugueses. Os portugueses, em 1482, conquistam a foz do rio Zaire. Ou seja, o que vocês estão vendo? Os portugueses estão descendo a África. Eles começaram pelo norte da África e foram conquistando, desbravando, até passar por ela. Então, ou seja, passou por etapas, né, para que a África fosse dominada, seu litoral, pelos portugueses. Preste bem atenção. E em 1488, nós vamos ver o périplo africano. O que é périplo? Foram as viagens, foram os descobrimentos, chamados aventuras. Périplo africano são as aventuras, foram os descobrimentos feitos por Bartolomeu Dias, que atingiu o Cabo da Boa Esperança, vocês conhecem, fica no sul da África, né? O Cabo da Boa Esperança, hoje, ele é chamado de Boa Esperança, mas naquela época era chamado Cabo das Tormentas, completando assim o contorno litoral atlântico da África. Então, veja, pelo Oceano Atlântico, os portugueses chegaram até o sul da África, mas ainda não tinham chegado depois do sul da África. Quem é o português? Quem é o português que vai atravessar o sul da África e vai chegar até as Índias? É ele. É o time Vasco da Gama. Não é o time não, é o Vasco da Gama mesmo, né? Não é da terceira divisão não, é o Vasco da Gama. Então o Vasco da Gama, em 1498, ele navega, gente, ele cruza, ele vai pela viagem de Bartolomeu Dias e passa além dele. Ele vai até o Índico, chegando até as Índias. Vasco da Gama foi o primeiro europeu a chegar na cidade de Calicut, localizada na Índia. Então, o primeiro europeu a chegar na Índia foi Vasco da Gama. Em 1500, vem aí uma controvérsia.
registro oficial da Escola de Marinha Portuguesa afirma que por registro oficial, por carta registrada por Pero Vaz de Caminha, Pedro Álvares Cabral foi quem descobriu o Brasil em 22 de abril. Porém, antes deste português chegar, em 22 de abril de 1500, em janeiro e em fevereiro do mesmo ano, um espanhol chamado Vicente Yanes Pizón, ele chega até Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho. Quem já viajou aí, que eu sei que o Luiz já deve ter viajado para Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho, eu acho que ele viajou, ele viu que ali foi o primeiro lugar que Vicente Pizón ele chega, gente. Ele aporta no Porto de Santo Agostinho. Por que é santo? Porque os portugueses davam o nome de santo a todos os lugares onde eles conseguiam encontrar. Depois do Cabo de Santo Agostinho, o Vicente Yanes Pizón, ele vai para onde? Para o Pontal do Mucuripe, Ceará. Ele vem para o Ceará. Depois do Pontal do Mucuripe, o Yanes Pizón, ele vai para a Amazônia. Vai lá para o rio Amazonas, onde ele chamou Madute, ou seja, o Mar Doce, né? Então, assim, veja, e é só em 22 de abril que um português ele chega, porque o primeiro que chegou na costa brasileira foram os espanhóis, mas, né, o registro oficial é o Pedro Álvares Cabral que levou todo o nome, né? Em 1505 e 1515, nós temos as outras conquistas, né, lá no Oriente Médio, onde os portugueses cruzam o Golfo de Aden, né, lá no Golfo Pérsico, entram também na Índia, mais uma vez. Aí, então, os portugueses começaram a desbravar mesmo, começaram a andar, foram para Damião, Diu, lá na Índia, foram para o Ceilão, na ilha de Java, na Indonésia. Em 1517 a 1520, os portugueses, gente, é incrível, os portugueses passaram a fazer acordos comerciais com a China e com o Japão. Você sabe quem é que vai chegar primeiro em Kyushu, né, pegando as aulas de geografia? Você sabe quem vai chegar naquelas ilhas lá no Japão? São os portugueses. E os japoneses fazem acordos comerciais lá na ilha de Kyushu com os portugueses. Olha que legal. E o que é que vai fazer com que os portugueses entrassem em decadência com essas questões das viagens? Né? Foi os maiores gastos que eles faziam, né, para ter exércitos nesses navios, né, para ter uma proteção e também uma burocracia. Houve a queda do valor dessas especiarias a partir de 1530. 1530. A partir de então, nós vamos ver no Brasil a colonização. Né? Existe o período pré-colonial, que é este de 1500 a 1530, e o período colonial, que é a partir de 1532, com a constituição das capitanias hereditárias no Brasil. E por que as especiarias vão começar a perder valor? Porque quem vai entrar no meio dessa concorrência comercial, quem é? Inglaterra e a Holanda. Nós vamos ver a Holanda disputando com o Brasil sobre a cana-de-açúcar. Aqui são as viagens marítimas portuguesas, todas elas desbravadas aí para vocês, né? Então vocês estão vendo aqui, né, que o vermelho, quando Bartolomeu fez a sua viagem, ele foi para os Açores, Madeira, Cabo Bojador, Cabo Verde, a Ilha de São Tomé e Príncipe, e chegou até aqui. Até aqui, parou. E ele volta. O Vasco da Gama, ele vai pela mesma rota. Só que o Vasco da Gama, ele continua até chegar em Calicut. Olha aí, essa aí é a chegada de Vasco da Gama, né, na ilha de Calicut, na Índia, quando ele é recebido, né? E nós vamos já falar disso. Por que a Índia era tão importante? Porque a Índia era um grande fator, era um centro comercial. E Portugal queria se estreitar cada vez mais seus laços comerciais com a Índia. Portanto, Portugal, em 1500, o ano de 1500, para ser mais exato, em 22 de abril, em maio, aliás, abril, né, foi março. Então, em março, os portugueses enviam um português para levar, né, uma encomenda em dinheiro, né, no caso em ouro, para dar de presente ao rei, né, ao manjar na Índia, né? E este português que sai de Portugal para ir até a Índia,
ele acaba pegando umas rotas de Bartolomeu Dias e vai bem mais a oeste. Ele prolonga mais a oeste e ele vai se esbarrar com o território. E ele chega à cidade de Porto Seguro, em Salvador, onde ele avista um monte que no mês de abril, quando ele chegou, mês da Páscoa, ele chamou aquele monte chamado Monte Pascoal. Vocês já sabem do que eu estou falando. É de Pedro Álvares Cabral. Então, Pedro Álvares Cabral, né, eu coloquei um vídeo lá para vocês, que vocês vão curtir muito sobre a história do Pedro Álvares Cabral. Ele foi um Zé Ninguém. Ele foi importante, mas ele foi um Zé Ninguém. Porque tudo que ele teve na vida dele, ele herdou dos seus tataravôs, dos seus trisavôs, do seu pai, do seu avô. Ele foi um cara que ele não construiu nada na vida dele. Ele só ganhou o nome por conta da família dele. E precisava de alguém para chegar até as Índias com um certo, né, cacife. Então, chamaram quem? Ora, quem? O cara chamado Pedro Álvares Cabral. Foi a viagem mais cara da história das grandes navegações. Foram mais de 1.500 pessoas viajando em 13 navios. Foi a obra mais cara das expedições. Foi a expedição mais cara na história da vida, da história das expedições no mundo inteiro. Foi este homem que não sabia nem navegar. Que, inclusive, quem estava navegando por ele era outros que estavam dentro da embarcação, porque ele não tinha essa experiência da arte da navegação. Veja, né? Pra vocês terem ideia. Então, a expedição foi organizada por o rei Dom Manuel, né? Dom Manuel fez com que a saída fosse em 9 de março de 1500. Por isso que ele vai viajar de março até abril. E quando ele chega em abril, depois de 43 dias de viagem, ele chega no período da Páscoa e avista o Monte Pascoal, né? Onde ele a partir de então, ele fica lá, né? O território, a partir desse dia, pertence ao Reino de Portugal, né? Então, no 22 de abril. No dia 26 de abril, 4 dias depois, é feita a primeira missa no território brasileiro com o Frei Henrique Soares Coimbra, né? Então, é realizada a primeira missa no território brasileiro, tá certo? E no primeiro dia de maio, né? Foi celebrada uma missa em terra firme. Então foram feitas essas duas missas né, obviamente tá aí, quem um dia for para lá, tá certo? Para viajar lá para Salvador, vocês vão encontrar isso daí lá, tá certo, Marco? O Brasil recebeu durante muito tempo nomes diferenciados. O Brasil ficou chamado, primeiramente, né, Pindorama pelos nativos, né, que era a Ilha dos Índios, né, a Ilha de Veracruz, depois Terra Nova, Terra de Santa Cruz, Serra de Santa Cruz do Brasil, chegou também a ser Brasil e também teve uma palavra, Terra dos Papagaios. E passou durante esses dias, né, o dia 2 de maio. De 2 de maio, o Cabral ele sai do Brasil, veja, ele não passa nem um mês no Brasil, né? Ele passa cerca de 10 dias, 10 a 9 dias no Brasil, né? E depois ele sai do Brasil e vai realmente para a viagem dele, que não era o Brasil, era chegar onde? Era a Índia. Tá, então ele tinha que chegar à Índia amando porque ele tinha que levar o ouro para o rei na Índia, né? A Espanha. Gente, como já falei, a questão da guerra das reconquistas, a questão das disputas com a Inglaterra, né? E fez também com que a Espanha ela perdesse esse período aí do início das grandes navegações. Mas o que é que vai fomentar, o que é que vai fazer com que a Espanha ela realmente inicie? É a união dos reis católicos. Vocês estudaram comigo, vocês não esqueçam. Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que inclusive caiu na prova de história. Então, é o Fernando de Aragão e Isabel de Castela que vai financiar essas viagens espanholas. E a primeira viagem que vai ser financiada é a viagem de Cristóvão Colombo, em 1492. Esqueçam, não, por favor, de assistir o filme. Né? Então, em 1492, o Cristóvão Colombo ele ficou crente na vida dele que ele tinha chegado às Índias. Gente, ele morreu pensando nisso. Ele terminou os últimos anos de vida dele pensando que ele realmente tinha chegado à Índia. Só que não. Cristóvão Colombo ele chegou foi na América Central, na ilha de São Salvador.
né? E lá, desde essa viagem de 1492, ele ainda fez mais outras 3 viagens. Ele, ao total, fez 4 viagens. E você sabe quem é que estava direcionando a viagem de Cristóvão Colombo? Você sabe quem estava auxiliando por detrás dessas viagens todas? Adivinha, adivinha. O homem que vai ganhar o nome na história toda, que é Américo Vespúcio. Sim, sim, sim. É Américo Vespúcio que, por detrás de Cristóvão Colombo, que ajuda Cristóvão Colombo a chegar nesses territórios. Só que Cristóvão, repito, achava que tinha descoberto as Índias. Não, que tinha chegado às Índias. Não, ele não chegou. Ele morreu pensando nisso. Você sabe quem era uma pessoa que estava dentro das embarcações de Cristóvão Colombo? Adivinha quem é o espanhol? Vicente Yanes Pinzón. Lembre-se, foram 3 embarcações: Laninha, Pinta e Santa Maria. Está lá no TD número 5 que eu dei de presente para vocês aumentarem o conhecimento de vocês. Então estava o irmão do Vicente Pinzón, estava o Vicente Pinzón, estava o Cristóvão Colombo, todos nessas naus aí, chegando à costa da América Central, na ilha de São Salvador, onde ele funda a ilha de São Salvador. Né? Em 1499 tem o Alonso Ojeda, né, que chega à Venezuela em 1500. Olha, em 1500 o Pinzón, ele chega ao Cabo Santo Agostinho, no litoral pernambucano, em 26 de janeiro de 1500, gente. Cerca de 3 meses antes da chegada do Pedro Álvares Cabral, na ilha de Porto Seguro, na Bahia. O Vicente Pinzón, ele também descobre, né, a foz do rio Amazonas, ele chamou de Mar Doce. Em 1511, o Diogo Velázquez conquista Cuba. Em 1512, o Ponce de León. Gente, tem até filme falando sobre isso aí. Tá até no YouTube, no Netflix. Tem lá o filme do Indiana Jones, né? Que ele tá com o pai dele, que ele descobre lá no Poço de León. Por que essa história do Poço de León? Porque na história da América do Norte, Poço de León, quando ele descobre a Flórida, né, os cruzados, ainda das áreas dos cruzados, né, das cruzadas, tinham levado o cálice sagrado, o cálice da Santa Ceia, né, da última ceia de Cristo. E esse cálice voltava à vida, né, a pessoa tinha vida eterna, né, era o cálice que Ponce de León ele escondeu na Flórida. Tudo baseado de história, né? Em 1513 nós temos o Vasco Nunes Balboa, que vai para o Oceano Pacífico. Em 516 o Dias Solis, né? Que chega ao Rio da Prata. Lá, isso, olha, Rio da Prata, já no Uruguai, viu, gente? 1519 o Fernando Cortés, que chega ao México, que vai acabar dizimando os astecas, né? Não podemos esquecer. Em 1519 a 22, a primeira viagem que o homem fez na vida, que fez a volta no planeta Terra, que foi feita inicialmente por Fernando Magalhães, e quem vai dar continuidade é o Juan Sebastián Elcano. Né? Então, essas 2 pessoas foram fundamentais para entender de que a Terra não era quadrada, e que sim, a Terra era uma circunferência. A esfericidade da Terra foi comprovada pela essa viagem de circunnavegações, né, feitas por Fernando Magalhães e Juan Sebastián Elcano. Você sabe por onde o Fernando Magalhães ele foi? Pelo sul do território da América do Sul. Por isso que nós temos lá o Estreito de Magalhães, por isso que também temos os Pinguins de Magalhães. Você já deve ter visto, né? Então, o Estreito de Magalhães fica no sul, entre a ponta da Argentina com o início da Antártida, né? E em 1531, gente, começa aí as aventuras, ou desaventuras, né, dos povos dos Incas, né, onde eles são surpreendidos com a chegada de Francisco Pizarro, que domina os Incas na costa peruana, né, na Bolívia e no Chile, né. João Aiolas, né, chega também ao Paraguai em 1537, o Vasco, mais uma vez, cruza o Istmo do Paraná, né, e em 1541 nós temos Francisco Orellana, né, que explora o rio Amazonas. Aí, gente, está as 4 viagens que Cristóvão Colombo fez na sua vida, né? E depois, gente, a Espanha não quis mais financiar o Cristóvão Colombo porque
ele não estava mais batendo na bola. Inclusive, o Cristóvão Colombo ele foi até extraditado, ele foi para um exílio. Ele morreu lá no exílio, né? E mais tarde, quem vai ter também uma grande importância é o filho de Colombo. Assista um filme, 1492, A Conquista do Paraíso. Vicentiniano Pison, o seu irmão Martim Alonso Pison e Juan de la Costa, né, foram as pessoas importantíssimas para essa viagem de Cristóvão Colombo em 1492. A gente não pode esquecer disto. Essas 3 naus, Pinta, Laninha e Santa Maria, foi o início da história das grandes navegações, né? Quando eles realmente cruzaram o Atlântico e chegaram até a costa americana. E foi só que não é o Cristóvão Colombo que deveria ter recebido realmente, né? A América, esse território devia ser com o nome do Colombo, mas quem vai ganhar todo o respaldo em 1504, 1502, 1504, vai ser outra pessoa, vai ser o Vicente, vai ser o Américo Vespúcio. Aqui, gente, estou mostrando para vocês as rotas marítimas portuguesas e espanholas do século XV e XVI. Observem bem, gente. Nós temos aí a circunnavegação, né, que Fernando de Magalhães ele fez, né? Olha aí, ó. Ele vem pelo sul da América do Sul, passada pela Argentina, pelo canal, pelo Estreito de Magalhães aqui, ó, e vai seguindo viagem pelo Pacífico. E depois quem continua depois do Fernando de Magalhães, que ele chega aqui na Indonésia, nas Filipinas, é o Sebastião Elcano, que volta de novo para Espanha. Então a gente não pode esquecer, gente, essas viagens, como elas foram fundamentais para se conhecer o planeta Terra. Foram essas viagens que vai se conhecer o planeta Terra. Então o planeta Terra só se sabia antes disso tudo, esse pedaço de chão, esse aqui e esse pedaço aqui. E depois, como eu já falei, os portugueses começaram pelo Bartolomeu Dias e depois outros, como Vasco da Gama, chegando até a Calicut, e, por sua vez, aí nós temos Diogo Cão, nós temos o Hernando Cortés, né? E temos vários outros, né, que aí não entraram na nossa história, certo? As consequências das grandes navegações, claro, tudo tem uma consequência na vida. O que foi que as grandes navegações deixaram como consequências? Primeiro, houve um deslocamento do eixo econômico europeu do Mediterrâneo para o Atlântico e o Índico, né? Houve assim, então, já que o comércio não era mais no Mediterrâneo, a falência do comércio e do poder das cidades italianas de Gênova e Veneza. É óbvio. Houve também a maior importância dos países ibéricos. Houve a consolidação cada vez mais do sistema absolutista, né, monarquia. Houve o aumento do mercantilismo. E em cima do mercantilismo, nós temos aí a questão da supremacia, né, da balança comercial favorável, do metalismo, da questão do pacto colonial. Houve o acúmulo primitivo de capital, feito na Europa por conta de que eles estavam buscando ouro em outros territórios. Né? Então, houve uma acumulação primitiva. O que é isso? É o acúmulo de dinheiro. No caso, naquela época não existia dinheiro. Existia a plata, existia o ouro. E era isso que era pesado, a importância de um país. Inicia-se, então, o colonialismo, né? O domínio do europeu sobre os territórios da América. E assim iniciando o processo de escravidão e o domínio dos seus povos nativos. Então, a destruição das civilizações pré-colombianas, os astecas, os incas, os maias, a escravidão do negro, o trabalho compulsório indígena, o fortalecimento da burguesia mercantil, a europeização do mundo. O mundo agora só vivia em torno da Europa. E esse período nós chamamos de eurocentrismo. Os mapas tinham como constituição a forma de que a Europa era o centro do mundo, era o centro do planeta Terra. Né? Por isso chamamos eurocentrismo. E aí nós temos um aumento, né, dos preços, né, quando, obviamente, o fluxo de metais preciosos vindos da América começaram a existir cada vez mais. Por que a América ela se chama América? Ela se dá em virtude do Américo Vespúcio, em 1503, que via uma carta para o seu antigo chefe Lorenzo de Medici e usa a expressão Novo Mundo para se refletir ao novo continente que ele havia descoberto. Então, gente, as várias viagens que Américo Vespúcio fez, ele foi desenhando o mapa, coisa que ninguém tinha feito.
E aí é isso, gente, que dá o nome a ele, respaldo a ele. E ainda mais, porque um editor da Itália, um editor de um jornal, escreveu um livro, né, um editorial chamado O Novo Mundo e as Novas Terras Descobertas por Américo Vespúcio. Gente, então o cartaz do Américo Vespúcio começou a ser colocado lá em cima. E ninguém mais lembrava de Cristóvão Colombo. Sendo que foi o primeiro, foi Cristóvão Colombo, né? Então, gente, quem ganha todo o mérito vai ser Américo Vespúcio. Olha aí o que era América naquela época. Olha o que se sabia do continente americano. Gente, América era isso aqui, um pedaço de chão. Era dessa forma que os mapas eram desenhados. Américo Vespúcio, gente, ele recebe todas as glórias, né? E, inclusive, ele é chamado de usurpador. O que é usurpador? É aquele que toma algo de alguém, né? É chamado usurpador. Então, ele morre, o Cristóvão Colombo, infelizmente, acreditando que o que ele tinha descoberto era as Índias e não um novo continente. E quem disse que era um novo continente e que não eram as Índias foi o que recebeu o nome, Américo Vespúcio. E, para terminar, calcula-se que quando Colombo descobriu a América, a quantidade de ouro e de prata em circulação na Europa não ultrapassava 200 milhões de dólares. Já por volta de 1600, o volume de metais preciosos naquele continente atingiria o pasmoso total de 1 bilhão de dólares. Veja, em 100 anos, gente, o Arlindo está entrando agora, em 100 anos, de 200 milhões passou para 1 bilhão de dólares o enriquecimento de ouro. Parte dele era fruto das pilhagens desse ouro feitas pelo que os espanhóis tiveram, fazendo nos povos pré-colombianos, os povos ameríndios, os astecas, os incas e os maias, tomando-lhes os seus tesouros, matando suas mulheres, seus filhos e dominando os seus territórios. Mas não era para colonizar, não. Era para ir em busca desses ouros, em busca dessa prata, né? E o mais grosso desse dinheiro, desse ouro, ele provinha principalmente das minas de ouro do México. Não esquece, os astecas adoravam o deus Sol, e o Sol era simbolizado pelo mineral chamado ouro. Então, o ouro era uma dádiva, era um presente dos deuses lá no México, na Bolívia, e também era assim também no Peru. Por isso que era muito ouro, né? Nenhuma outra coisa influiu de tão grande maneira decisiva no desenvolvimento da economia capitalista europeia que não tivesse sido esta invasão que os espanhóis fizeram em dominar esses territórios. A exploração, ela não só enriqueceu os reis, mas também enriqueceu a burguesia e colocou o povo, olha aí, numa extrema pobreza. Quem foi que ganhou com isso tudo? Não foi o povo, gente. Quem ganhou com isso tudo, naquele período, foram os reis e foram a burguesia comercial. E é dessa história que nasce o mundo desenvolvido e o subdesenvolvido. Os que foram explorados e quem eram os exploradores. Gente, eu vou abrir o som. Muito obrigado para a gente poder nos despedir. Gostaram da aula de hoje?